Meus irmãos, mais uma vez, bom dia. Gostaria de conversar com vocês um pouco sobre o livro de Filipenses, a carta que Paulo escreve aos irmãos em Filipos. Então, desde já, pode abrir aí a sua Bíblia nesse livro, a carta de Paulo aos Filipenses. É um livro muito, muito especial do compêndio paulino, e eu explico para vocês por quê. Filipenses nos apresenta um Paulo bem especial, assim, um Paulo bem suave, se comparado, por exemplo, ao Paulo que nós encontramos na carta aos Gálatas, um Paulo muito mais pastoral, né? Colocando-se em atitude de guerra contra as heresias que estavam perturbando os irmãos da Galácia e retirando eles do caminho que eles deveriam andar. É uma carta diferente, a de Filipenses. O Paulo daqui não é, por exemplo, o Paulo acadêmico de Romanos, né, do começo da sua jornada intelectual, né, seus desenvolvimentos intelectuais. O Paulo de Romanos é um Paulo muito preocupado com os termos que vai utilizar, com o formato da sua linguagem, a entrega da sua mensagem. Ele está estabelecendo em Romanos uma das principais doutrinas do cristianismo, e ele faz isso de maneira impressionante, de maneira assim, maestral. É incrível a forma como ele constrói, ele lida com um dos assuntos mais tensos e complexos do cristianismo até o dia de hoje, né? A salvação pela fé somente e tudo. Ele vai lidar com isso de forma impressionante e vai construir assim para todos nós a grande base teológica das nossas doutrinas, das nossas principais doutrinas. Não é esse Paulo acadêmico e sabe, tão polido e tão técnico que nós vamos encontrar em Filipenses. Também não é o Paulo sangue nos olhos da carta aos Coríntios, né? Os irmãos ali daquela região que davam muito trabalho para Paulo, né? Os irmãos de Coríntios, tanto é que ele escreveu 4 cartas àqueles irmãos lá. A gente só tem acesso à segunda e à quarta. A primeira e a terceira se perdeu aí com o tempo, o passar dos anos de história da igreja. Mas o Paulo em Corinto é um Paulo muito enérgico ao corrigir a igreja, muito enérgico, muito sangue nos olhos mesmo, assim. A gente até tem a tendência de ler Coríntios 13, né, com aquela entonação poética das coisas, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, né, se não tivesse amor, como se Paulo estivesse realmente ali em Calmará, né, deitado numa rede na beira do mar e poetizando feito da guia. Mas esse definitivamente não é o tom desse capítulo de Coríntios. Muito pelo contrário, o tom é bem agressivo. Gente, não é possível que vocês ainda não entenderam as coisas. Fica aí brigando quem tem mais dom que quem é mais espiritual. Meu Deus do céu, minha gente, eu podia falar língua de homem, língua de anjo, eu podia queimar o meu corpo em praça pública, doar os meus bens, nada disso importa. Esse é o tom, eu não estou bravo não, é só uma questão de interpretação mesmo, até para demonstrar para vocês que eu tenho talento de interpretação zero, mentira, não tenho, mas mediano é teatral. E o Paulo de Filipos não é esse. O Paulo que a gente vai encontrar aqui na carta aos irmãos de Filipenses não é o teólogo, não é o exortador, não é o... Embora todos esses estejam juntos, mas enfim... Não é o acadêmico. O Paulo de Filipenses é o amigo. É o amigo. Escrevendo aos seus amigos. Paulo está preso. E Paulo ouve dizer que a igreja em Filipos está bem angustiada, temerosa, congelada, por conta das cadeias de Paulo e também de outros irmãos que estavam morrendo, por conta da perseguição do Sinédrio, do Império Romano e ainda... coisas piores estavam por vir, sobretudo no que se refere ao Império Romano. Mas, enfim, já naquele prenúncio da perseguição primitiva que a igreja sofreu, os irmãos estavam com medo, quando Paulo ficou preso. E Paulo ficou muito preocupado com isso. Quando Timóteo avisa Paulo, a igreja está parada, eles estão com medo até de cantar, eles estão com medo de se reunir, eles estão com medo de se expressar em louvor. Paulo fala, não, por quê? Porque eles estão com medo das suas cadeias, eles estão com medo. Se fizeram isso ao nosso apóstolo, ao nosso representante maior, o que vão fazer com a gente? Se estão fazendo isso com os nossos líderes, o que vão fazer com a gente? Meu Deus do céu, sabe? Congelados por uma situação muito traumática que todos estavam vivendo ali.
E aí Paulo, urgentemente, pega seu material de trabalho, né? Ele consegue ali uma caneta, uma pena, e também os seus papiros, sei lá. E ele escreve aos seus amigos. Não tenham medo, não. Esse é o tom da carta. É uma carta para quem sofre e tem medo da dor. E eu acho que ela é muito pertinente para os nossos dias, né? Porque sofremos. Ontem eu estava, por exemplo, numa igreja aqui em São Paulo, na qual o pastor falou sobre a perda do seu pai e da sua mãe, que ocorreu em prazo de dias por conta da Covid. 15 dias depois ele estava sendo entubado. E por ter perdido seus pais há 15 dias, ele pediu ao médico 20 minutos para ligar para algumas pessoas porque ele tinha certeza que iria morrer. E deu algumas instruções sobre cuidarem de sua filha, cuidarem de sua igreja, cuidarem das coisas, e foi como quem vai encarar mesmo a morte. Ele não tinha, enfim, muita esperança, por conta do trauma, sobretudo, que acabou de presenciar. Perdeu o pai e a mãe. Alguns de vocês aqui também passaram por situações semelhantes nesses meses, eu não tenho dúvida. Então, essa carta é importante para a gente hoje. Toda a Bíblia é importante, mas essa carta tem uma peculiaridade e uma aplicação muito urgente para os nossos momentos aqui. Porém, essa carta eu me pergunto se ela realmente vai ser compreendida por nós. A nossa geração, embora sofra, não sabe sofrer. A gente não sabe sentir dor, a gente não gosta. Quem gosta de sentir dor, vai? Mas não é questão de, quando eu falo gostar, não é questão de, me faça sofrer. Eu não estou falando de masoquismo. Eu estou falando daquela disposição de compreender o sofrimento como parte da jornada humana. Nós somos a geração da cesariana. Foi nos impedido o sofrimento do parto. Eu sou essa pessoa. Nós somos a geração do analgésico. A gente não sabe o que é sentir dor de cabeça. Não sabe, não. A gente não sabe o que é sentir dor de cabeça. Nós somos a geração dos ansiolíticos. A gente não sabe o que é lidar com a palpitação da ansiedade. A gente não sabe o que é lidar com a perda. Porque nós somos a geração das crianças que ouviram assim: não vamos levar ele para o velório do vô, não, porque ele não pode se traumatizar. Ele não pode ver o vô nessa situação. Ele não pode ver a tia nessa situação. Vamos esconder ele da realidade da morte. Vamos esconder ele da realidade da perda. Nós somos essa geração. Não nos ensinaram a sofrer. Não nos ensinaram a perder. Não nos ensinaram a padecer. Não nos ensinaram. Não é à toa que quando o sofrimento bate a porta, porque ele bate. Não é à toa que quando isso acontece, nós nos desesperamos. Não é à toa que somos os recordistas na história do mundo, a nossa geração, em suicídio, em depressão, em desenvolvimentos de patologias emocionais. Filipenses é urgente para a gente, porque Paulo está escrevendo para os seus amigos: não tenham medo de sofrer. Não tenham medo de perder. Não tenham medo da dor. Vocês estão chorando, então deixe-me escrever uma carta, deixe-me enviar um lenço para os seus olhos. Porque é isso que Filipenses é, um lenço para os nossos olhos. É conhecida como a carta da alegria, porque Paulo repete inúmeras vezes: alegrai-vos. Paulo repete algumas vezes: outra vez eu digo, alegrai-vos. A ideia de Paulo é: vocês estão aí sofrendo porque eu estou preso e vocês estão sofrendo porque... Gente, se alegrem. Se alegrem, está tudo bem. Enquanto eu estou aqui aprisionado, tem gente ouvindo o Evangelho. Sabe, eu até agradeço a Deus por estar aqui, porque, sabe, tem pessoas aqui se convertendo dentro dessa prisão. E digo mais, até a guarnição romana tem ouvido o Evangelho e alguns estão se entregando ao Senhor. Alegrem-se, eu estou preso, mas o Evangelho está solto. O Evangelho está cavalgando com cabelos ao vento. O Evangelho não sou eu, o Evangelho não é a minha voz, o Evangelho não são os meus pés. O Evangelho é superior a todos nós. E ele corre
Mesmo quando a igreja tem que fechar, a igreja física, o prédio tem que fechar. O evangelho corre e ninguém para ele. Maria Sanguinária não parou. O Sinédrio não parou o evangelho. A guarnição romana, o Império Romano não parou o evangelho. O Papa não parou o evangelho e Lutero se ergueu. O evangelho não para. Quem tem que parar é a gente com esse negócio de que, ai meu Deus, fechou o prédio, acabou tudo. Acabou nada, acabou foi nada. Perdi foi tudo, perdi foi nada. Eu tenho fé em Jesus e quem tem fé não se aperreia. E daí Paulo vai dizer, se alegrem, se alegrem. Não. Não façam isso, não se acoem no canto, não pare de cantar, não pare de acreditar, não, gente, está tudo bem, faz parte do evangelho, o ter de sofrer, o ter de padecer. Veja, por exemplo, Cristo, ele é o nosso exemplo maior, e é quando ele entra no coração da carta, que é capítulo 2, do 5 ao 11, e ele vai dizer, vejam Cristo, não tenham no coração de vocês essa disposição, não. Essa disposição de tristeza, de acuamento, de congelamento, não façam isso, não. Olhe para Cristo. Tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, a mesma disposição que Cristo Jesus teve. Qual a disposição foi essa? A disposição de não temer a dor, a disposição de entregar-se ao martírio, de entregar-se à humilhação. E ele vai começar a dizer, Jesus, o nosso exemplo, né, de quem devemos copiar a mesma disposição, ele sendo Deus, não teve como algo a que se apegar, o fato de ser Deus, e se esvaziou. É isso que vai dizer o versículo 5 do capítulo 2. Ele sendo Deus não teve como usurpação ou algo a que se apegar, o fato de ser Deus. Ele não se apegou demasiadamente a isso. Ele permitiu-se esvaziar de suas insígnias, uma por uma. Ele permitiu-se, esvaziar-se de sua glória. Ele não se esvaziou de seus atributos, de sua divindade por completo, mas aquele brilho de glória com o qual se cobria na eternidade, ele permitiu-se manter isso por debaixo de uma camada de pele e osso. E aí, esse é o grande mistério. Um bebê no qual toda a glória de Deus repousava dentro, não explodir. Tem em vocês essa disposição de Cristo Jesus. Sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se em semelhança de homens. E achado na forma de homem, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus, o Pai, o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Ele é o Senhor, Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Sendo Deus, Ele fez-se homem. Esse foi o primeiro degrau de sua humilhação, segundo o texto. Sendo Deus homem. Sendo Deus homem. Grande mistério esse. Dedique aí a sua vida inteira para compreender esse mistério da divindade encarnada. Você vai perder o juízo. Ignore esse assunto. Você vai perder a sua alma. Alguém já disse isso quando se referiu ao assunto da Trindade. Mas eu faço referência a essa fala para dizer sobre o assunto da encarnação. Que mistério é esse? E aí não para por aí a sua humilhação. O texto vai dizer que enquanto homem, ele assume que qualidade de homem? A qualidade de servo. Sim, porque ele poderia ser vários tipos de homem. Ele poderia ser um homem juiz, um homem sumo sacerdote, um homem cientista da sua época, né, conhecedor das coisas, descobridor de assuntos. Ele poderia ser um homem, meu Deus, quanto tipo de homem se poderia ser naquele tempo. Mas ele toma sobre si a qualidade de homem servo. Não tem medo de ser servo. Não tem medo do sofrimento que vem no pacote de ser servo. E não para por aí a sua humilhação. Enquanto
homem, servo. O texto vai dizer que ele foi... Que qualidade de servo? Porque existem servos e servos. Ele foi servo obediente. Porque existem servos e servos. Servos que obedecem, servos que não obedecem tanto assim, servos que até são bastante obedientes, mas até onde não comprometa sua integridade física, sua integridade moral, né? Ele foi obediente e é aí que desce mais um degrau. Não é qualquer obediência, não. Ele foi servo obediente até a morte. Ele colocou na mesa a sua integridade física, sua integridade moral. E lá no madeiro estava exposto para a vergonha de sua mãe, para a vergonha do nome de seu pai. Estava exposto. Esse é o tipo de servo que ele foi obediente até a morte. E aí, por falar em madeiro, o texto vai dizer que ele desce mais um degrau. Deus, homem, servo, obediente até a morte de cruz. Porque existem mortes e mortes, meus amigos. Ele poderia morrer de inúmeras formas, mas ele assume sobre si a morte cruenta do Calvário. Ele assume sobre si a mais terrível dor. A mais vergonhosa das mortes. A mais vexatória. Morte de cruz. Deus morreu. Que absurdo é esse? Como é que a vida morre? Algo que tem vida pode deixar de ter, mas a própria vida, ela é vida. Ela não pode deixar de ser o que ela é. Deus morreu. Que humilhação. Imagine aí o melhor profissional naquilo que você admira, sei lá, futebol. Que humilhação para aquele goleiro. Você tá futebol, viu, gente? Me ajuda aí. Norton, me ajuda, pelo amor de Deus. Não teve um negócio de um goleiro numa Copa, não sei se foi em 94, que levou um frango da pílula? Como é o nome? Não, do goleiro. Tá, ninguém quer me ajudar. Não teve ou eu inventei na minha cabeça? Então vamos supor que houve um goleiro que levou um grande... Que se chamava... A pessoa quer fazer uma pregação bonita, né? Vem para São Paulo e tal. Aí os amigos avacalham. Que humilhação para a vida morrer. Que humilhação para qualquer profissional encontrar-se pego no deslize mais bobo da sua profissão, mais elementar da sua jornada profissional. Deus morreu. E aí Paulo vai dizer que essa escada vai até o mais profundo abismo, né? Ele para aqui, morte de cruz. Embora nós saibamos que a humilhação não parou aqui, ele desce ao Hades. Quer dizer, existem alguns degraus abaixo disso tudo ainda. Mas Paulo vai nos dizer que toda essa dor e esse sofrimento, do qual Cristo não temeu padecer, não temeu se submeter, né? Toda essa dor e esse sofrimento encontram um fundo de poço, uma razão eterna, um propósito maior, que justifique o fato de Cristo ter dito sim a essa proposta do Pai na eternidade, de humilhar-se em favor da sua glória, na jornada incrível de busca e de salvação e santificação do seu povo. Cristo disse sim, porque não acabava na humilhação da morte. Cristo disse sim, porque ao tombar no mais profundo abismo de vergonha, de dor, de desprezo e de maldição e de abandono, ao tombar ali, ele retorna com glória ainda superior à que possuía. Ele retorna, por isso Deus, o Pai, o exaltou soberanamente e lhe deu um nome
que está acima de todo nome, para que ao nome deste Cristo, que não temeu a dor, mas assumiu o sofrimento como jornada necessária para a glorificação mais excelente do Pai, para que ao nome deste se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Eu não sei como isso também é possível. Veja que pregação cheia de mistérios e perguntas. O que eu estou fazendo aqui se eu não estou respondendo nada para vocês? Eu não sei como isso é possível, mas a glória do começo dessa história se torna infinitamente superior à glória que ele recebe agora. Como isso é possível? Eu não sei. Mas ele recebe maior glória pelos séculos dos séculos, de todos os seres viventes, em todas as eras. E aí, Paulo no capítulo seguinte vai dizer, eu fiz a mesma coisa. E curiosamente, a gente falou do capítulo 2, 5 a 11, curiosamente no capítulo 3, 5 a 11, Paulo vai demonstrar como ele assumiu a mesma disposição de Cristo Jesus. Tomou Jesus como exemplo e desceu também na sua própria escada de humilhação. E ele vai dizer do 5 a 11 assim, eu, circuncidado no 8º dia de vida, ou seja, semelhante a, embora sendo Deus, né? Existe uma similaridade nessa construção. Eu, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível, mas o que para mim era lucro, eu não tive medo de sofrer, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Olha a exaltação aqui, ó, o momento final dessa escada de aceitação da dor, né? De humilhação. Quero conhecer Cristo, o poder de sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. E qual que tem sido a sua própria escada de humilhação? Como é que a dor tem se apresentado a você? Não tenha medo, não. Não tenha medo de perder, não. Perder faz parte da jornada cristã. A gente perdeu muito nos últimos meses, quase 2 anos. Mas não tenha medo, não. Toda vez que você perdeu, você teve a oportunidade de se assemelhar a Cristo, que perdeu tanto. Toda vez que você perdeu, você teve a oportunidade de confiar na promessa da ressurreição com Cristo Jesus. Você sabe que a vida é feita de morte e ressurreição. Você está nisso há um bom tempo já. Mesmo vocês novinhos. Você sabe que a vida é um ciclo de morte e ressurreição. Você sabe disso. Então não tenha medo de morrer, não. Não tenha medo de perder a sua reputação, por um tempo, por bastante tempo que seja. Não tenha medo, não. Não tenha medo de perder seu emprego por conta da pandemia. Não tenha medo de sofrer vergonhas, escárnios por conta da pregação do Evangelho aos seus amigos. Não tenha medo de perder sua identidade, que você gosta tanto dela, sua personalidade, por abraçar a proposta do Evangelho de comportamento cristão. Não tenha medo disso, não. Porque para nós cristãos, a história não acaba na morte, mas na ressurreição. Sempre valerá mais a pena e sempre haverá mais glória no fim do que no começo. Curiosamente. Misteriosamente. Não glória para nós. Sempre glória para Deus. Curiosamente, essa será sempre a nossa maior alegria. Saber que, por meio da aceitação das nossas dores, da nossa morte e nossa ressurreição, repetidas vezes, Deus foi glorificado. Que Deus nos abençoe. Que a sua graça seja suficiente para nós
seguirmos esse conselho paulino. E quando você chorar, enxugue suas lágrimas com Filipenses. Use isso feito lenço. Se tiver algum amigo chorando, mande para ele também esse lencinho. Enxugue as lágrimas dele e diga: tenha coragem. Não tenha medo, não. Que Deus nos abençoe. Amém. Orar. Ó Deus, o microfone está bem aqui, meu Pai. Deus, muito obrigado pela Tua palavra que nos encoraja, que nos esfarela diante das nossas próprias convicções, do castelo de areia que a gente ergue sobre quem a gente é, castelo de areia que a gente ergue sobre quem o outro é, sobre quem a igreja deve ser. E a Tua palavra vem e destrói, feito onda no mar. Não estou falando de onda forte, não. Sua palavra às vezes é só uma ondinha dessas bobas que a gente bota a beber, sentado na areia para experimentar o mar pela primeira vez. Essa onda é suficiente para destruir os nossos castelos à beira-mar, porque eles são tão frágeis, Senhor. Mas obrigado por isso, Senhor. Obrigado por aplainar a nossa vida e a nossa consciência por meio da Tua palavra. Senhor, que Filipenses nos alimente ao longo da semana e nos torne melhores cristãos, dispostos a perder. Nos ensina a perder, Senhor. Deus me livre, coisa mais ruim do mundo é ter amigo que não sabe perder. Desde joguinho de bolinha de gude a qualquer outro jogo, na vida também, no trabalho. Uma pessoa que não sabe perder, Senhor, também não sabe ter amigo. Pior do que uma pessoa que não sabe perder, um amigo que não sabe perder, é um cristão que não aprendeu ainda a perder. Nos auxilie nessa tarefa difícil de aceitarmos o sofrimento e a dor como um processo necessário para a aplicação do caráter de Cristo em nós e para a glória do Seu nome. Que essa desgraça de pandemia, essa tragédia que nos sobreveio, traga este benefício para a igreja. Que a gente aprenda a morrer e ressuscitar tantas vezes quanto forem necessárias. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.